Segundo Reis, capítulo 7. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. O exército dos sírios foge. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia, e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do palácio real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim, pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão, e ele morreu.